Boa noite, amigos. Mais uma vez vou levar até vocês a minha costumeira mensagem que eu levo sempre através do meu canal do YouTube. Sempre falando em algum lugar, em alguma pessoa importante, e hoje eu falo sobre José Richa, né? José Richa foi o governador do Paraná. Eu mesmo não sabia muito sobre a sua história, mas lendo, né, estudando sobre sua história, eu vi que José Richa foi um grande político, né? José Richa foi um político brasileiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira. Ele nasceu em 11 de setembro de 1934 em São Fidélis, no Rio de Janeiro. Então vejam bem, ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Ele fez sua carreira política aqui no Paraná, mas ele era um carioca, né? Ele era do Rio de Janeiro. E ele faleceu em 17 de dezembro de 2003, em Curitiba, no Paraná. Ele foi senador pelo Paraná em 1987 a 1995. Foi governador do Paraná de 1983 a 1986, né? Portanto, 3 anos, não chegou aos 4 anos, porque ele saiu antes de vencer os 4 anos, né? Ele teve 3 filhos: Beto Richa, José Richa, filho, né? E Adriano Richa. José Richa ele era formado, né, pela Universidade Federal do Paraná. Ele formou-se em odontologia em 1959. Ele também cursou parcialmente os cursos de Direito e Economia por 2 anos, mas ele completou apenas o curso, né? Ele se formou, né, especificamente no curso de odontologia. Então ele era dentista, né? Além de senador e governador do Paraná, José Richa exerceu os cargos públicos de prefeito de Londrina e de deputado federal pelo Paraná. Ele iniciou sua vida pública como oficial de gabinete do então governador Ney Braga, em 1961. Ele era natural de São Fidélis, né, no Rio de Janeiro. Ele nasceu nessa cidade em 11 de setembro de 1934. Mas, vejam bem, ele se mudou para o Paraná com 5 anos de idade, onde construiu sua carreira política, né? Então, a carreira política do Richa, né? José Richa pai, né? Ele construiu aqui no Paraná, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro e veio embora para o Paraná, e aqui no Paraná ele construiu sua carreira política, por sinal uma carreira muito, muito importante, né? Muito elogiável, né? Dessa forma, Richa teve a formação, né, em odontologia. Porém, não, ele exerceu a profissão como dentista por um curto período após a sua formatura. Sua carreira política foi muito predominante. Então, como a sua carreira política estava indo muito bem, né, em frente, ele optou por ser um político, né? E não seguiu a sua carreira, a sua profissão de dentista, né? Então, a vida pública, né, começou logo cedo, né, na política. Como um político, ele começou cedo
na vida pública e na política logo aqui no Paraná. Ele não clinicou extensivamente como dentista ao longo de sua vida adulta, que foi marcada por mandatos como deputado federal, prefeito de Londrina, né, senador e governador do Paraná. Vejam bem, ele foi um grande político, né, exercendo cargos públicos de alta relevância, não é verdade? Ele era filho de imigrantes libaneses. Muita gente, eu mesmo, né? Eu mesmo pensava que o Richa era turco, porque ele tinha um jeito de turco, né? Mas estudando bem a sua história, a gente vê que ele não era. Ele era filho de imigrantes libaneses e não turcos, né? José Richa teve uma administração, né? Teve uma administração marcada pela elaboração de um plano, teve sua administração aqui como governador, né, do Paraná, marcada pela elaboração de um plano de ação abrangente e pelo foco em diversas áreas, né, incluindo o desenvolvimento da infraestrutura como saúde, segurança pública e o bem-estar social. Ele foi muito bom governador nessa área, né? Pois é, meus amigos, aí está, né, um pouco da história de José Richa, né, que foi nosso governador, foi senador, né, e foi deputado federal. Eu até não sabia muito da sua história, mas estudando um pouco sobre ele, né, sobre sua trajetória, a gente fica sabendo quem foi José Richa, né? Um grande homem, um grande político, né? Então ele foi um grande político aqui no Paraná. Foi governador do Paraná, como já falamos, né? Senador, prefeito de Londrina, inclusive Richa foi um dos melhores prefeitos de Londrina naquela época. Ele, se não me engano, ele tirou em 10º lugar como um dos melhores prefeitos do Brasil, né? Naquela época. Também foi deputado federal, com grande relevância, né? Relevância, digamos assim, né? O melhor dizendo, grande relevância. Foi um político sério, honesto, que soube fazer jus aos votos recebidos por ele dos seus eleitores, né? Seu filho, Beto Richa, seguiu a mesma carreira do pai. Foi governador do Paraná por 2 vezes e atualmente é deputado federal. Então vejam bem, aí está, como eu já falei, né, um pouco da história do José Richa, né? Eu mesmo, naquela época que ele saiu candidato a governador, eu até não sabia muito sobre ele. Eu nem sabia que ele tinha sido governador prefeito, né? Primeiro prefeito de Londrina. E quando ele saiu candidato a senador, isso aí eu lembro. Aí depois governador do Paraná. Então, são a história que eu sempre gosto de falar aqui das pessoas importantes do nosso lugar, né? Ele não era do Paraná, como já foi dito, né? Ele era do Rio de Janeiro, né? Era filho de imigrantes, não era turco, né? Então mas foi um grande político. O importante é isso aí, né? O que importa é o que a pessoa foi, né? O que a pessoa fez pelo nosso estado do Paraná, da onde a gente é morador, né? E aquela pessoa que fez o seu trabalho, né? Um bom trabalho, um político que desempenhou um bom trabalho
em prol do povo, do nosso povo, nós só temos que elogiar e parabenizar pelo seu trabalho, não é verdade? Então é isso aí, meus amigos. E o filho dele seguiu, né, a carreira política, né? Ele quis ser igual ao pai dele, né? Que é o Beto Richa. Foi governador do Paraná 2 vezes e hoje é deputado federal. Certo, meus amigos? É esta a minha mensagem do dia de hoje. Fiquem na paz de Deus, eu continuo na paz de Deus aqui no meu trabalho. Tchau, tchau. Boa noite a todos.